Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja presente na tua casa, no teu coração e em toda a tua vida. Mais uma vez, nós estamos aí, para refletir o tema do mês e que nos traz o Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16a. E nesse Evangelho nós temos Jesus que está falando com os fariseus e ele conta uma parábola para falar do reino de Deus. E nessa parábola ele diz o seguinte, que havia um patrão e esse patrão passa por uma praça e convida pessoas a trabalharem na sua vinha. Então ele passa às 6 horas da manhã, passa às 9, passa às 11, passa meio-dia, e aí depois da mesma forma na parte da tarde, às 2, às 3, às 4, até o último horário, às 5 horas. Depois, no final dos trabalhos daquele dia, o patrão chama todo mundo para receber. Então ele começa o pagamento por aqueles que foram contratados por último. Então ele dá um valor X. Nesse pagamento, aqueles que foram contratados primeiros pensavam o seguinte: nossa, se ele está pagando isso para os que foram contratados há pouco tempo, que trabalharam menos, nós que começamos bem cedo vamos receber mais. E quando chega no final de tudo, todos receberam a mesma coisa. Aqueles que trabalharam mais ficaram revoltados. Não pode ser. Nós trabalhamos mais, Senhor. Estamos aí, sempre contigo, né? Nós recebemos a mesma coisa do que aquele que trabalhou menos. Então o patrão responde: por acaso eu não posso praticar a bondade, né? Usar do meu dinheiro da forma que eu quero? Então, da mesma forma, era a cabeça daquele povo daquele tempo. Por isso que Jesus conta aí essa parábola, né? Porque as pessoas achavam que quanto mais elas trabalham, elas vão receber mais. E isso é concepção humana. Mas eles compreendiam também que com Deus funcionava do mesmo jeito. Que Deus, por acaso, tinha uma caderneta na mão, com um lápis, né? Com uma caneta e vai anotando. Você fez isso, fez aquilo. Então, quando você for receber o prêmio de Deus, vai receber mais. De acordo com a cabeça dos teólogos daquele tempo, com os fariseus, quanto mais eu faço, quanto mais eu pratico aí a bondade, mais Deus vai me dar de retorno, né? Mais eu vou receber. Então a gente percebe uma hierarquia de valores que vai se surgindo na cabeça daquele povo e também há muitos de nós que pensamos da mesma forma, que o reino de Deus, que o merecimento da salvação é um mérito nosso. Quanto mais eu trabalho, mais eu vou receber em abundância. E não funciona desse jeito. Jesus ele coloca que antes de tudo é a misericórdia de Deus. É Deus que vai atrás, é Ele que nos procura para oferecer a salvação. Então nisso tudo, o mais importante, o que é? É o nosso sim. Agora, quando que eu dou o meu sim para Deus? Para trabalhar na vinha dele? Tem uns que começam desde cedo, né? Desde a sua juventude, às vezes desde criança. Tem outros que começam na vida adulta, um pouco mais idoso, sei lá. Não importa. O importante é aceitar o convite de Deus. Só que na nossa concepção, o que a gente pensa? Não, eu estou trabalhando na pastoral já tem muito tempo. Eu estou trabalhando na igreja tem muito tempo. Eu dou o meu dízimo bastante, né? Agora aquele outro não dá quase nada. Aquela pessoa está entrando na igreja, entrou ontem, né? Aquele lá é um pecador, saiu do presídio, agora já quer fazer uma leitura, já quer entrar na pastoral, que não sei o quê. Então a gente tem essa concepção, essa visão de hierarquia. E não deveria ser desse jeito, porque para Deus, como Jesus conta na parábola, né, não funciona assim. Nós temos que agir com misericórdia, com amor, e não com inveja, com rancor, com ciúmes. Infelizmente, na igreja, tem muita gente que funciona desse jeito. Se a pessoa não for reconhecida pelo trabalho que ela fez, ela se chateia, se afasta da igreja. Então, assim, aonde que está o serviço, né? Aonde que está o coração generoso de cada um de nós na construção, em trabalhar na construção desse reino de Deus? Então, nós temos que tomar muito cuidado com a concepção humana, que nem sempre é a concepção de Deus. Na concepção divina,
nós temos que agir com misericórdia, com amor. Sermos elo de ligação, ponte de ligação entre aqueles que estão entrando na igreja agora, que estão se convertendo, e mesmo com aqueles que se converteram já há um bom tempo. Nós não temos o direito e não podemos fechar portas na cara de ninguém. Isso não é papel nosso. O nosso papel é construir, é abrir portas, é acolher os nossos irmãos e irmãs. E não é porque a gente faz esse trabalho, está mais tempo, quer dizer que nós temos mais privilégio. Diante de Deus, nós somos todos iguais. Outra coisa importante, um paralelo que nós podemos colocar aí que eu acho muito útil, é pensar o seguinte: nesse processo de caminhada, de conversão, que para Deus não há hierarquia, né? Mas somos todos irmãos, o importante é o dizer o meu sim, é o não ter ciúmes daquele que está entrando há pouco tempo, daquele que se converteu. Todos os trabalhos são bem-vindos, somos todos seres humanos, filhos e filhas de Deus, muito amados por Ele. A gente poderia se perguntar, mas será que eu sou digno de entrar nesse reino de Deus? Tem aquela musiquinha, né? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Então, assim, será que eu sou digno? Então a gente vai pegando um paralelo na festa de todos os santos, que tem uma leitura do livro do Apocalipse, na qual João tem uma visão. Quem é que está lá junto de Deus? São aqueles que possuem uma veste branca, a veste que foi alvejada no sangue do Cordeiro. Então, fazendo um paralelo com essa parábola de hoje, nós temos um convite. Esse convite depende do quê? Da minha resposta. Eu quero ou não quero? Qual é o tempo para isso? Não importa. O importante é eu dizer sim a Deus. Apesar que o tempo se abrevia, né? Às vezes a pessoa quer se converter e pode ser tarde. Eu não sei qual é o momento certo da minha morte. Então, quanto antes eu disser sim a Deus, melhor para mim. Então, já que se eu me converter agora ou se me converter daqui a 30 anos, é tudo a mesma coisa, então eu vou deixar para me converter depois, eu vou ir na igreja depois, toma cuidado. Como eu disse, nós não sabemos o tempo nosso de duração nesta vida, nesta terra, né? Então pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos ou não. O importante é dizermos sim a Deus enquanto há tempo. Então esse paralelo que eu estou fazendo é o seguinte: quem são essas pessoas que alvejaram a sua roupa? O que significa alvejar a roupa no sangue do Cordeiro, enquanto nós estamos aqui para nos purificar a nossa vida e coração? Nós nascemos numa atmosfera pecaminosa, o pecado original nos acompanha. Qual é o primeiro alvejante que é usado na nossa vida, que a igreja nos coloca, que nos purifica? É o nosso batismo. Então o batismo nos purifica, ele nos tira a mancha do pecado original. Só que depois do batismo, nós somos seres humanos. A gente continua com uma tendência, né, ao pecado, às paixões e tudo mais. Logo, nós precisamos nos purificar. E de que forma nós vamos lavando o nosso pecado, né, as nossas imundícies no sangue do Cordeiro? Um dos primeiros pontos importantes, é claro, o batismo, depois é a Santa Missa. Por isso que eu digo que nós não podemos faltar à Santa Missa. Ali é lavar a nossa roupa, o nosso coração, é nos purificar no sangue do Cordeiro, através da palavra e da Santa Eucaristia. Por isso que todo cristão não pode ficar sem ir à missa. Ali é o momento da nossa lavagem, da nossa purificação, de nos alimentar, nos encher de esperança, de vida, né? E nos conduzir pelas veredas do Senhor. Então, na missa a gente encontra a Santa Eucaristia, o maior alimento espiritual que nós podemos ter. Nós encontramos também a palavra de Deus, que nos ajuda a mudar a nossa mente. Logo, se eu mudo a minha mente, o meu coração, eu mudo também o meu comportamento. Depois, um outro alvejante necessário, né? Sabão em pó necessário que nós temos na nossa vida, que a igreja nos oferece, é a própria confissão. E aí a gente se pergunta, há quanto tempo que eu não me confesso? A igreja pede pelo menos uma vez ao ano. Será que eu faço mais tempo, né, que eu não me confesso?
Então veja só, Deus nos convida através do amor dele, da misericórdia dele, e não por merecimento nosso, a salvação, a construção do seu reino. O responder a tudo isso depende de mim. E qual é o tempo certo? Não há um tempo certo. Tanto aquele que respondeu mais cedo como aquele mais tarde recebem a mesma paga, né? É o mesmo amor, a mesma misericórdia divina. É claro que nisso tudo o tempo pode se abreviar e eu não responder. Eu não sei qual é o dia da minha morte. E nesse processo todo é muito importante saber como que eu estando nele eu vou me purificando. E aí que eu coloquei a questão do batismo, lavar a nossa roupa, lavar o nosso coração, purificar o nosso coração para um dia nos aproximar de Deus. A missa, a Santa Eucaristia, a palavra e também depois, é claro, a prática do perdão. Então nós percebemos que nós temos uma igreja que é muito rica, que é maravilhosa e tem assim muitas coisas para nossa salvação. E a gente fica atrás às vezes aí de tanta porcaria, a gente se perde nesse mundo atrás de tantas coisas que não nos levam a Deus, que não nos ajuda a nos purificar, que não nos ajuda a alvejar a nossa roupa nesta vida. Que tenhamos muita sabedoria, muita paciência, né? E muito amor no coração e fiquemos atentos ao convite do Senhor. Ele faz esse convite a nós a todos os dias. Que a gente não tenha inveja, ciúmes dos nossos irmãos que está mais tempo ou menos tempo, que colabora mais ou colabora menos. A salvação ela é individual e ela precisa muito, é claro, do meu sim. Deus não precisa barganhar nada com ninguém, a gente não compra Deus. Ele faz tudo porque nos ama. E que esse amor de Deus seja o nosso combustível para o nosso trabalho, para o nosso sim, e um dia atingir essa morada de todos os santos e santas de Deus. Paz e bem a todos vocês, que vocês possam refletir esse tema com muito carinho e com muito amor. E até uma próxima, se Deus quiser.